Como é que você faz para você conversar com o seu eu superior? Eu recebi essa pergunta, essa dúvida da seguidora Jarli Machado no meu Instagram hoje, no DM do meu Instagram. E ela fala o seguinte, que ela viu o meu vídeo, que eu postei no dia 4 de agosto, que é como se manter confiante, mesmo quando você não vê solução. E que nesse vídeo eu abordei o assunto que interessa muito a ela, que é como se conectar, como conversar com o eu superior dela. Ela quer saber como pode fazer isso porque ela já viu vários vídeos falando de meditação guiada, ela tenta fazer isso, mas ela não consegue visualizar ou ouvir a voz do eu superior dela. Então ela queria saber como que ela faz de uma forma prática isso. E aí, olha só, eu tô aqui hoje para te falar exatamente isso. Nesse vídeo eu vou te explicar aqui como foi a minha jornada para fazer isso. Vou te explicar um processo de Abraham Hicks também, claro, o passo a passo que eles explicam de como fazer isso. E também vou te falar os 4 erros que te atrapalham no processo, tá? Quais são os 4 erros que atrapalham você no processo de se conectar com seu eu superior? Eu vou começar pelos erros, porque eu acho que é muito importante você compreender isso antes. Normalmente a gente tem a mania de ouvir o que a gente quer e depois a gente já pula para a ação e não entende muitas vezes o resto do processo. Então eu vou começar pelos erros, depois eu vou contar um pouquinho da minha jornada, como é que foi, como que aconteceu cada passo, os momentos que tiveram na minha jornada com formas diferentes de conexão com o meu eu superior também. E depois eu vou te falar o processo de Abraham Hicks passo a passo para você colocar em prática ainda hoje. Hoje, se você quiser, você já pode começar esse processo sem precisar de visualização. É bem mais simples do que você imagina. Normalmente o erro que acontece com as pessoas é que elas acham que elas têm que fazer alguma coisa, só que não é. Tá? O processo de Abraham deixa bem claro, então eu vou te explicar hoje. Então, bora lá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde aqui a mais um vídeo. Então, bora lá, se gosta desse assunto, já deixa o like. Olha só, vamos lá primeiro para os erros que atrapalham você nesse processo. Eu anotei direitinho pra gente seguir numa ordem aqui, tá? O primeiro erro é você acreditar que isso é só para algumas pessoas especiais. A gente tem, às vezes, embutido em nós essa crença, que conseguir ouvir uma entidade divina, a fonte criadora, Deus, sua centelha divina, seu eu superior, é algo para poucos, é algo para Buda, para Jesus Cristo, para seres iluminados, como Eckhart Tolle, ou de repente para Esther Hicks, que é uma médium, ou para Chico Xavier, sabe? Normalmente a gente coloca uma ideia que somente algumas pessoas podem fazer isso. E essa crença, muitas vezes, nos impede de fazer isso. Então, o meu objetivo, contando a minha experiência aqui, é justamente já para te ajudar a invalidar essa crença. Eu não sou médium, eu não sou o Chico Xavier, nem Jesus Cristo, nem sou iluminada. E quero te dar algumas bases aqui para você entender que essa crença não tem sentido. Normalmente ela vem das religiões. A gente vê na igreja que tem uma pessoa, o pastor, um ser escolhido ali para ter essa conexão com Deus. Pelo menos na minha experiência era assim. Eu acreditava que precisava ser alguém especial para isso. O que aconteceu foi que eu comecei a ler os livros de Joseph Murphy, né? E ele falava muito de você falar com o seu subconsciente. Joseph Murphy, só para explicar, como ele era um médico, ele se baseava muito nessa linguagem de subconsciente. Mas o subconsciente que ele se relata é o nosso eu superior, é a nossa fonte criadora. No livro Alegria e Triunfo também fala, né, de subconsciente, mas ele faz essa transição, falando de subconsciente e também da fonte criadora, da energia interior ou do seu eu crístico, do seu eu interno. Ele faz essa ponte, então você já relaciona que o subconsciente que está sendo abordado ali é, na realidade, o seu eu superior, tá? A sua centelha divina. Então, como eu falei, eu comecei a ler os livros do Joseph, comecei com telepsiquismo, e ali ele falava de uma forma muito natural, que você só precisava falar com o seu subconsciente e que ele em algum momento ia te responder, fosse através de sonhos, de mensagens e tal. Então, os livros do Joseph começam a fazer com que você perceba que essa experiência não é algo sobrenatural, que está disponível somente para algumas pessoas. Ele começa a te mostrar que é uma coisa normal, que é uma parte sua, o seu eu superior, e que, na verdade, todo mundo tem acesso a isso. Então, os livros dele já vai te ajudando a quebrar essa crença, entende? Que não é uma coisa especial, que não é uma coisa disponível para poucos ou somente para iluminados. Porque, para pensar, se a gente acreditasse que fosse algo somente para iluminados, qual sentido teria? Nosso eu superior está aqui para nos ajudar, para nos guiar, para nos mostrar as respostas. Mas se a gente precisasse entrar primeiro no estado de iluminação, como é que ele ia fazer isso?
Não tem sentido nenhum. É justamente nas adversidades, nos momentos que a gente precisa, que a gente pode recorrer a ele. A gente pode recorrer a ele o tempo inteiro. Mas é justamente nesses momentos que a gente precisa, justamente por não ser iluminado. Então não tem sentido a gente aguardar o momento de iluminação ou acreditar que é algo para pessoas especiais ou enfim, entende? Deus não segrega ninguém, ele não difere os seus filhos e conversa com todos, tá? Então, essa é a primeira coisa, você acreditar que é algo para poucas pessoas muitas vezes te atrapalha no processo. E aqui eu já te dou a solução. Os livros do Joseph, que vão ajudar muito você a perceber isso, que não é algo que é fora do comum, fora do normal. Eu comecei com telepsiquismo, depois eu li O Poder do Subconsciente, depois li outros livros dele, mas esses dois foram os principais, principalmente telepsiquismo, que eu gostei bastante, tá? E aí, gente, o segundo erro que você comete, que pode te atrapalhar nesse processo, é o seguinte: se comparar e achar que tem um jeito certo de você fazer isso. Tá? Você se comparar, você achar que tem um jeito certo, que tem uma forma correta de você fazer isso. Por quê? O que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente faz isso, que a gente acha que tem um jeito certo, a gente tende a pegar o jeito do outro de fazer isso, e o nosso eu superior, ele vai encontrar um caminho de menor resistência para nós, especificamente. O seu eu superior vai encontrar o caminho de menor resistência para se comunicar com você, especificamente. Então, se você compara a sua experiência com o outro, você cai no terceiro erro, que é você invalidar as suas experiências e não confiar que está realmente acontecendo. Quando você compara, você acha que, como do outro foi de forma X, Y, Z, o seu não aconteceu porque não foi dessa mesma forma. E eu estou explicando isso justamente porque eu vou contar a minha experiência aqui. E aí, para você não entrar nesse processo de comparação, entendeu? O que aconteceu com a Aline assim, comigo não foi assim, então não aconteceu nada comigo. Não foi nada disso, então é coisa da minha cabeça. Nananina, não. Tá? O seu eu superior vai encontrar o caminho de menor resistência para você. E isso é muito pessoal, é individual. O caminho de menor resistência para mim pode ser a partir das minhas habilidades, a partir do meu cotidiano, do meu dia a dia. E para você pode ser outro completamente diferente, a partir das suas experiências, a partir das suas crenças religiosas. Abraham Hicks conta que tinha uma pessoa que duvidava muito da existência de Abraham, da veracidade das palavras de Abraham. Só que essa pessoa, ela foi criada num ambiente onde ela confiava em anjos, né? Ela confiava em anjos e tal. E ali, um dia, numa das palestras de Abraham, ela olhou para o fundo da sala e ela viu uma imagem de anjo. E aí, a partir daquele dia, ela começou a confiar realmente nas palavras de Abraham, porque eles se manifestaram para ela da forma que ela confiava que era real, que era a partir de uma imagem angelical. Já a Esther Hicks, por exemplo, ela sempre morreu de medo de tudo que era sobrenatural. Ela tinha pavor de tudo que era sobrenatural, de espírito, de tudo isso. Então, Abraham nunca apareceu para ela de uma forma manifestada, a não ser uma vez que ela pediu realmente que queria ver, morrendo de medo ainda, mas mesmo assim, eles permitiram que ela tivesse um vislumbre deles de forma física, que era a imagem de várias libélulas brilhantes no quarto dela, como se fossem libélulas, vagalumes, enfim. E ali ela viu, ela ficou muito feliz porque ela conseguiu perceber a representação deles, né? Um conjunto de consciências não físicas. Então, não físicas não, né? Não física. Então, ela viu um conjunto de luz brilhante que representava eles, tá? Mas assim, foi da forma mais sutil possível porque a Esther, por exemplo, morre de medo de espírito, de todo esse tipo de coisa. Então, para cada pessoa, essa experiência vai ser de uma forma diferente. Eu, por exemplo, eu não tenho a menor intenção de ver o meu eu superior manifestado numa forma física, porque assim como a Esther, eu nasci num ambiente que se falava do sobrenatural, de tudo isso, muito atrelado a espírito, a um monte de coisa assim. Então, o que acontece? Todos os livros que eu estudei, tanto como eu falei do Joseph Murphy, tanto como os próprios livros da Esther Hicks, me dissociaram a ideia do meu eu superior com aquela ideia de espírito. Eu nunca associei meu eu superior é um espírito. Não, meu eu superior é energia, é Deus. E eu não vejo Deus, então tá tudo bem. Mas eu consigo ouvir, você entendeu? Porque foi assim que eu via na igreja, por exemplo. Eu via na igreja os irmãos, na hora da palavra, eles recebiam uma mensagem de Deus e passavam pra gente. Então, tá muito atrelado à nossa experiência
o nosso conjunto de crenças. E todos aqueles outros que eu tinha em relação a espírito e etc., eu não quero nem saber. Então, assim, meu superior sabe com total clareza que eu não tenho a menor intenção de ver ele manifestado de forma física. Agora, quando eu for contar pra você como foi a minha experiência, eu vou contar o processo dela, tá? Mas eu não tenho a menor intenção de ver ele manifestado de forma física de jeito nenhum, porque eu desassociei aquela ideia de espírito, aquela ideia de coisa, sabe, sobrenatural, esquisita que a gente vê por aí. Então, eu tenho a minha experiência baseada no que eu desejo ver, no caminho de menor resistência pra mim, respeitando as minhas crenças, meus medos, meus limites também. Então, você comparar ou tentar validar com a experiência do outro, aí vai fazer com que dê tudo errado pra você entendeu? O quarto e último erro é esperar que alguém valide sua experiência para você. Esse é um erro fatal. A gente tem mania de esperar a aprovação do outro. A gente tem mania de querer que um mestre, que alguém maior que a gente confie, dê um selo de validade ali para as coisas que a gente viveu. Ah, isso é assim mesmo? Ah, esse sonho de vidas passadas? Ah, isso não sei o que lá? E por que eu tô falando isso? Por conta de mim mesmo. Eu demorei muito tempo simplesmente não validando as minhas experiências com o meu superior, porque eu queria que alguém validasse, ficava buscando no YouTube. Isso aqui é experiência com o meu superior, isso aqui é... E não tinha como, porque como eu falei, todas as coisas que eu disse antes confirmam isso. É uma experiência pessoal, pelo meu caminho de menor resistência. Não existe uma outra Aline no mundo, existem milhões de pessoas no mundo, milhões de humanos no mundo, mas a Aline só tem eu. Com a experiência, com as minhas vivências, dessa experiência física, das outras, com o meu conjunto de crenças, com tudo isso só tem eu. Então, o meu superior vai personalizar essa experiência para mim. Então, não tem como alguém chegar para mim e falar, foi você mesmo, aconteceu isso mesmo. Aqui na minha experiência, eu vou te contar várias coisas para que você perceba como pode ser, tá? Mas não tente encontrar uma resposta no outro. Ah, não, porque fulano falou que só pode ser assim. Não tente encontrar um mestre que diga pra você a verdade, porque o mestre, nenhum deles te conhece mais do que você mesmo. Não existe um guru maior do que você sobre você mesmo, tá? O seu eu superior te conhece mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Então, não vai ter ninguém que vai chegar pra você e vai dar garantia disso. Se você esperar isso, você vai se frustrar. Tá? E eu vou te contar como é que aconteceu para eu passar a confiar também. Na minha história, eu vou te contar o que aconteceu, que eu saí da desconfiança, procurando a validação do outro e comecei a acreditar. E aí, quando você acredita, muda tudo, tá? Quando você acredita, essa experiência vai se tornando cada vez mais frequente, cada vez mais forte dentro de você. Então, dito tudo isso, agora eu vou explicar como foi a minha jornada e vou te explicar também, no final, o processo de Abraham Hicks. Olha só, como eu já falei, eu comecei lendo os livros do Joseph Murphy. Eu não tinha a intenção de me conectar com o meu superior, não tinha essa intenção declarada. Porém, alguns anos antes na minha vida, desde jovem, eu tinha o desejo de poder ouvir Deus falando comigo, porque eu ia numa igreja evangélica, onde isso era natural para o irmão que estava pregando, mas eu queria ter aquela mesma experiência. Tá? Então lá atrás, sei lá, 12, 13 anos de idade, eu já tinha esse desejo. Só que não era uma coisa assim que eu ficava tentando na hora do culto, sim. Mas eu não soltava isso, simplesmente soltei. E aí o que aconteceu, né? Comecei a ler livros do Joseph e tal. Depois eu comecei a estudar por conta de sonhos que eu estava tendo. Eu tinha sonhos e esses sonhos eu acreditava que eram sonhos de vida passada, porque eu sentia umas emoções muito diferentes nesses sonhos. Eu via pessoas no sonho que eram dessa realidade física atual, só que no sonho elas representavam um personagem diferente na minha vida. E existia um sentimento muito forte nesses sonhos. Então esses sonhos eu falo que foi o coelhinho da Alice, né, caindo lá na toquinha do coelho para levá-la para o País das Maravilhas. Ou seja, era só um gatilho para eu ir atrás de mais informação. E aí eu comecei a ter vários desses sonhos, eu achava que tinha alguma coisa acontecendo ali, que eram sonhos de vidas passadas. Eu sempre acreditei na realidade, em vidas passadas, que eu tinha vivido alguma coisa e tal. Esse sonho começou a fazer com que eu buscasse informação pela internet. E eu não encontrava validação para esses sonhos. O mais interessante é isso. E eu acreditava que existia alguém das vidas passadas que estava vivendo essa experiência comigo, que me amava muito. Era um sentimento de amor muito grande que eu sentia em todas essas sonhos. Então eu pensei, deve ter uma alma gêmea minha perdida por aí e eu preciso encontrar. E aí, gente, eu comecei a caçar informação pela internet e nada validava.
sabe? Nada validava aquela informação, até que eu comecei a estudar mais, esqueci um pouquinho disso, caí em lei da atração, em conhecimento mais aprofundado de lei da atração, expansão de consciência, comecei a estudar mais a Esther Hicks, porque eu já tinha um livro dela há anos e não me interessava, e ali eu fui entendendo a conexão com o eu superior e tudo isso, e aí o que aconteceu? Eu voltei a meditar com mais frequência nessa época, tá? Eu voltei a meditar um dia, fazendo uma meditação que eu inventei na minha cabeça, foi uma inspiração, de certa forma. O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a meditar e aí eu misturei algumas técnicas que eu sabia, que eu fui estudando lei da atração, fui entendendo mais sobre Neville Goddard, sobre visualização, tudo isso, e eu misturei uma técnica da minha cabeça. Como eu estava num ambiente que eu não tinha controle de som e nada, porque eu dividi o quarto e tal, então eu queria ficar em silêncio, eu lembro que eu coloquei uma música no fone de ouvido, uma música romântica, e eu fiquei lá, porque eu achava que era o amor das vidas passadas que eu precisava encontrar, que ainda tava naquela vibe de vidas passadas, entendeu? Lá no fundo ainda tinha isso. E aí eu comecei a meditar, assim, respirando, simplesmente visualizando e na vibe da música, e nisso eu ouvi uma voz, claramente: Aline, eu estou e estarei sempre com você. E nisso apareceu uma letra dourada, eu fiquei em choque, porque eu ouvi uma voz com a mesma clareza que eu ouço a voz de um ser humano, mas quem estava no quarto era minha irmã, que não é um homem, e parecia uma voz de homem. Eu anotei no meu diário. Uma coisa aqui importantíssima, anote todas as suas experiências, tá? Porque à medida que elas vão evoluindo, você tem ali os registros, você consegue entender o que aconteceu naquele dia, você consegue compreender como é que foi, tá? E aí você vai fazendo relações. É bem mais fácil você ir relacionando num diário. As datas, enfim. Pra mim foi mais fácil nesse processo. Não estava fazendo com a intenção, lembrando disso, tá? Aí o que aconteceu é que eu anotei tudo isso e tal. E aí, gente, passou um tempo, né, dessa experiência. Eu fiquei tentando repetir ansiosíssima, com muita expectativa. Uma outra dica aqui, segunda dica. Esse vídeo tá bem completo. Que quanto mais ansiedade você tem no processo, pior fica, tá? Eu ficava super ansiosa tentando repetir aquela experiência, coloquei a mesma música, deitei do mesmo jeito, fiz a mesma visualização e nada aconteceu. Porque a minha falta de expectativa, somente a entrega àquele momento, de relaxar completamente e ouvir a música, é que deu abertura, entendeu? Então não foi o processo em si, mas aquele processo me levou para um estado emocional de simplesmente relaxar completamente. Tá? Um estado de total ausência de mente, de pensamento, de tudo. E por isso que foi mais fácil. Então, tentar reproduzir ele com muita ansiedade fazia com que eu não conseguisse relaxar, tá? Então, essa segunda dica aqui. E aí, passou uns dias, eu não conseguia repetir essa experiência de forma alguma. E aí, eu lembro que numa tarde eu simplesmente tive um insight. Outro insight do meu eu superior, né? Pra eu olhar o que significava aquela letra. Era uma letra Z, tá? Era uma letra Z que eu fui pesquisar e na época eu estava estudando muito Neville Goddard e o Neville explicava as palavras, né, em hebraico, o significado das palavras em hebraico, e aí me deu um insight, vou pesquisar a letra Z em hebraico. Quando eu pesquisei essa letra em hebraico, todas as letras do alfabeto, elas têm um nome. O Z é a 7ª letra do alfabeto, que se fala Zayn, e o nome dessa letra significa, né, cada letra no alfabeto hebraico, só explicando aqui para você, ela tem um desenho. Esse desenho representa um significado. E o significado de Zayn significa vav coroado, ou seja, a partícula de Deus no homem. O vav coroado é a partícula de Deus no homem, ou o eu crístico no homem, o que significa que é o quê? O eu superior. E aí eu fiquei chocada, porque eu não via ninguém falar dessa experiência, eu não via ninguém falar de letra dourada, não via ninguém falar disso na internet. O que acontecia é que eu invalidava a minha experiência o tempo todo com a dúvida. Mas não aconteceu com fulano, que é melhor que eu, que tem um canal enorme, que isso, que aquilo. Não aconteceu com a Esther dessa forma, e isso e aquilo. E nisso eu fiquei. Passou um tempo, eu fui recebendo outras inspirações através de filme, porque nessa época era o caminho de menor resistência para mim. Eu relaxava assistindo filme, me distraía completamente. E nisso meu superior me mandava mensagens o tempo inteiro. E qual foi o processo aqui? Deixa eu só te explicar. Lembra que eu falei em um dos erros que no próprio processo o meu eu superior, né, foi validando. Eu te falei que você não pode validar com os outros, mas o processo vai se desenvolvendo por si só. O meu próprio eu superior foi me ajudando a confiar. De que forma? Através dos filmes ele me mandava mensagem que confirmava a mensagem anterior e assim eu ia diminuindo a dúvida. Porque fora eu não encontrava resposta. Na internet, nos vídeos, de ninguém encontrava resposta, porque era muito pessoal.
Você entendeu? Não tinha ninguém falando igual que eu tinha vivido. Ali o que aconteceu é que cada filme que eu via tinha uma mensagem que confirmava primeiro. Eu ia ficando mais segura. Tinha um filme, por exemplo, que veio a música do filme no final, A Viagem de Chihiro, lá no finalzinho tem uma música. Quando eu vi a música, o nome da música era... a música é em japonês, gente. Eu fui pesquisar porque eu achei a música linda. Ela tocou meu coração, ou seja, foi uma inspiração para eu ir atrás da letra, para eu entender o que eu estava sentindo, o que aquela música estava me fazendo sentir. E aí, quando eu olhei o nome da música, era Sempre ao Seu Lado. Então, confirmava a primeira mensagem que eu tinha recebido, né? Primeiro foi a visualização que aconteceu isso, depois foi o nome lá, né, que apareceu, dizendo que era o meu superior realmente, depois uma música que confirma a primeira mensagem, depois um outro filme que falava o seguinte, dentro do filme uma mensagem curtinha, falava o seguinte, não importa quem eu seja, não importa o que eu seja, o que importa é o que eu sinto por você e que eu tô aqui pra te ajudar. Eram mensagens que eu ia pegando no filme, assim, eu via o filme, tipo, não tinha nada a ver o filme. Muitas vezes era inspirado porque tinha um ator que eu gostava, ou porque era o tema que eu gostava, enfim. E ali, cada mensagem daquela ia confirmando. Na hora que eu ouvia a mensagem, eu sabia de quem era, eu sabia por que estava vindo aquela mensagem. Como eu falei, o diário foi me ajudando, porque às vezes eram pecinhas de quebra-cabeça que iam se conectando. Tá? Eu ia juntando um no outro, tanto que eu tinha um diário no iPad nessa época, e ele tem um monte de rabisco, porque eu voltava às vezes 2, 3 meses depois, e voltava lá para fazer uma anotação. Esse processo foi se desenrolando, até que de forma inspirada também eu comecei a meditar com mais frequência, todos os dias. Eu meditava com muita frequência todos os dias. Tá? Muitas vezes eu meditava e me visualizava com o meu eu superior, só que, lembra que eu falei que hoje em dia eu não atribuo nenhuma forma física para ele? No começo, era muito difícil para mim atribuir a ideia de um ser que não tem forma. Então, eu criava uma forma para o meu eu superior, eu imaginava conversando com ele, falando com ele, criava uma forma. Você pode fazer isso também, tá? Aí, o que acontece, né? Essa forma facilitava para mim naquele momento que o que existia no meu mundo, para existir algo no meu mundo, precisava ter uma forma. Você entendeu? Então, eu respeitava o meu momento, eu respeitava minhas particularidades. Por isso que eu te falei que muitas vezes a experiência do outro não vai caber na sua. Porque naquele momento, a linha daquele momento precisava de uma forma, precisava de uma identificação, precisava de uma ideia de força. De repente, para eu me sentir confiante quando eu conversasse com ele. Então, eu criei a imagem de uma pessoa, de um ser, onde eu sentia toda essa força, onde eu sentia toda essa confiança, onde eu sentia todo esse amor, admiração e tudo isso. Então, eu conversava com o meu superior dessa forma por um tempo e meditava todos os dias de manhã. Eu sentia um desejo de meditar todos os dias. Então, eu lembro que eu fazia uma rotina que muita gente vai dizer que é errada. Eu tô só falando todas essas coisas aqui pra você entender que foi muito pessoal e que não seguiu o exemplo assim, tem que ser dessa forma, tá? Tanto é que o jeito que Abraham fala também tá muito relacionado como foi a minha forma de conversar realmente depois, como hoje, que eu recebo mensagens claras e converso com o meu superior, bem diferente do começo, mas te dando liberdade também, tá? Eles te dão muita liberdade. Esse processo que eu vou te explicar é muito livre, então não é todo cheio de amarras. E assim, com o meu exemplo aqui também, com a minha história, você pode pegar e ir experimentando também outras formas, tá? Então, como eu falei, né, era muito assim, livre. As pessoas têm mania de falar que você tem que acordar de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é meditar. Não era assim pra mim. Eu lembro que eu acordava de manhã, arrumava meu quarto, tomava café com a minha família, e eu só conseguia realmente relaxar e meditar depois que eu tomasse banho. A sensação de banho tomado é que me ajudava a meditar. Sabe, aquele frescor no corpo, aquele relaxamento do banho me ajudava a meditar. Então eu lembro que eu sentava no chão do quarto, eu tinha pouquíssimo espaço na época, então eu sentava no chão e ficava ali meditando. Nesse processo, o que começou a acontecer, gente? Eu comecei a entrar num estado meditativo, mas bem relaxado mesmo. Sabe? Bem relaxado, que eu não alcançava antes. Eu confesso no começo que eu tinha medo, tá? Deixa eu só te explicar aqui. Uma seguidora até uma vez numa live falou que ela chega num estado de meditação que ela tem medo, que parece que ela vai se perder no nada. Esse processo de se perder no nada, na realidade, é um processo de conexão. É um processo que você volta para o seu estado natural. E você não morre, porque eu tô aqui viva falando com você, tá? Ela tem medo de simplesmente se perder e desaparecer. A prova de que não desaparece é porque eu tô conversando com você aqui, tá? É só um processo onde a sua mente, onde os seus pensamentos se esvaem e você volta pro ponto zero. Aquilo é o ponto zero, tá? Esse sentimento de simplesmente diluir no nada. Você sente tudo ao mesmo tempo que você não é nada.
E aí eu comecei a chegar nisso e eu entendo que é amedrontador no começo mesmo. E aí eu senti um pouco de medo e novamente me veio inspiração. Coloca uma música, porque assim você se distrai com a música e consegue relaxar, continuar relaxando. Eu não utilizava nenhum aplicativo de meditação guiada nessa época, tá? Então eu só meditava realmente, colocava o alarme do celular, sentava ali em silêncio e ficava respirando somente, focando na minha respiração. Totalmente intuitivo, não era que eu tinha aprendido com ninguém, foi só fazendo. E aí o que aconteceu? Que quando eu coloquei a música, eu consegui me manter nesse estado de não ser do ponto zero, só que sem ficar com medo, sem ficar preocupada, sem ficar, meu Deus, sabe, o que tá acontecendo aqui? Porque a música me distraía. E aí, nisso que a música começou a me distrair, é que eu comecei a sentir sensações no meu corpo bem gostosas, bem de leve. Os músculos se mexendo de uma forma que eu, conscientemente, não conseguia. O meu pescoço começou a fazer um movimento bem devagar, como se fosse um sim, sabe, de consentimento, balançando a cabeça. Só que não é um movimento que eu conscientemente consigo fazer. E aí foi acontecendo isso, com mais frequência, ficando mais relaxada, com menos medo, até que numa dessas situações, o que aconteceu é que eu comecei a receber blocos de pensamento de resposta a circunstâncias que estavam acontecendo na minha vida, que eu tinha perguntado. Nesse mesmo período, gente, o que acontecia? Eu tinha esse momento matinal ali de meditação, onde eu recebia esses blocos de pensamento. Ao longo do dia, inspiração para qualquer coisa que eu precisasse. E também o que aconteceu foi que vinham mensagens, muitas vezes, em vídeos. O meu algoritmo do YouTube bugou completamente. Não tem outra palavra para dizer. Completamente, porque não existe isso normalmente, né? O nosso algoritmo do YouTube, ele tá baseado em todos os vídeos que a gente assiste. Você pode assistir, por exemplo, um canal de culinária, que aí o YouTube vai te indicar mais disso, ou indicações sugeridas baseadas no conteúdo que você assiste, mas sempre ali uma mescla de tudo que você vê. O meu canal do YouTube só existia vídeo Abraham Hicks inteiro, praticamente inteiro, não aparecia nenhum outro vídeo de nenhum outro tipo de canal ali. Quando você entra no YouTube, na tela inicial, não aparecia nada, só Abraham Hicks. E ali o que acontecia? Toda vez que eu tinha uma dúvida, um problema, alguma coisa, que eu não conseguia receber esse bloco de pensamento, eu entrava no YouTube, aparecia um vídeo e a mensagem que eu precisava estar ali. E até que chegou um momento que eu falei pro meu superior, será que a gente não pode aproximar esse contato? Né? Quando eu quiser perguntar, você me responder tete a tete, que nem eu faço a meditação. Eu continuei meditando, tá? E eu medito até hoje. Na verdade, eu comecei a meditar antes disso. Nesse processo, eu só intensifiquei o meu período de meditação. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, que passou um tempo, você nunca pede e aquele momento ali, se você tá com muita ansiedade, alguma coisa, vai demorar um pouquinho pra acontecer. Entendeu? Então, eu pedi, no momento que eu esqueci completamente o que aconteceu, que eu fui na rua, saí simplesmente para dar uma volta e ali foi a primeira vez que eu consegui conversar, ou seja, ouvir, perguntar e responder. Basicamente isso, um processo que eu não consigo te explicar como que acontece, mas no momento que eu estou com a mente relaxada completamente, acontece. Então eu ouço uma resposta, eu não racionalizo, tá? O que é mais importante, eu não racionalizo. Quanto mais você racionaliza, você entra pra mente, a racionalização é da mente. Aí você não consegue, você fecha a ligação, entendeu? Não é que você fecha a ligação, mas você interrompe ali aquele fluxo de pensamento. Então, o que eu faço é não racionalizar. Foi a primeira vez que eu consegui ficar simplesmente um bom momento ali, andando. Eu tava simplesmente indo comprar pão no final da tarde, comecei a apreciar a criança, voltando da escola, a árvore e tudo. E naquela brecha ali, eu comecei a ter essa conversa realmente. E foi bem gostoso, e aí eu percebi que aquela pergunta que eu tinha feito, né, que eu tinha pedido, tinha acontecido. Depois disso, o que aconteceu? Hoje em dia, como tem sido na maior parte do tempo, né? Eu simplesmente tenho um bloco do celular e aí o meu superior simplesmente me responde quando eu preciso de alguma dúvida, alguma coisa. E normalmente é o quê? Momentos de brecha, de novo, tá? Momentos de brecha, de novo, que eu consigo relaxar minha mente, que eu fico tranquila ali. E que simplesmente veio, eu pego meu bloco de celular, já compartilhei até algumas mensagens no Instagram, inclusive, porque tem muitas que não servem só pra mim, mas que eu acho que vale a pena pra todo mundo. Então, o que acontece é o seguinte, que vem uma inspiração ali, eu começo a digitar, às vezes eu fico horas, gente, horas, sem racionalizar realmente, o processo é não racionalizar. Quanto menos você racionaliza o que você tá recebendo de resposta, melhor. Você fica simplesmente ali, uma tela em branco, só permitindo receber aquela resposta. Mais fácil fica. E muitas vezes também é em conversa realmente, tá? É dessa forma que acontece hoje em dia. Mas você percebe aí
que ao longo dessa jornada tiveram várias formas, através de música. Muitas vezes, quando eu tô num lugar de muita preocupação, muito medo, alguma coisa, o que acontece é que a forma mais fácil é música. Música porque eu busco as músicas para relaxar e aí meu superior aproveita, deixa e manda uma mensagem ali para mim através da música. Porque sim, tem momentos hoje em dia que eu também tô ali preocupada, com medo, e eu não consigo ouvir claramente. Você entendeu? Acontece, o que vai fazer com que essa conexão seja mais fácil, muitas vezes é a sua vibração, você encontrar um momento de você relaxar. Pode ser, de repente, um momento que você está cozinhando, um momento que você está caminhando, um momento que você está meditando. Na meditação, como eu disse, é muito comum também. E no processo de meditação, você pode intencionar pedir uma resposta. Tá? A partir do momento que você já mantém essa conexão. Agora, contando toda a minha jornada aí, eu vou te explicar como é que funciona o processo de Abraham Hicks. Eles chamam de abrir passagem. Esse processo está no livro O Universo Conspira ao Seu Favor. Esse é o segundo livro de Abraham Hicks publicado, tá? Então ele é bem antigo. E aí, nesse livro, eles explicam claramente como é esse processo. Eu vou te contar aqui agora como é que funciona. Eles falam o seguinte: todos os dias você vai buscar um momento para você meditar. Eles orientam a meditação porque, como eu já falei, a gente precisa estar com a mente silenciada. Tá? Todos os momentos que isso aconteceu, a minha mente estava silenciada. Você pode pegar vários exemplos aí, caminhando na rua, a primeira vez que eu fiz com visualização, com música, com tudo, com meditação, ou quando eu tô relaxada fazendo alguma coisa, mas eu tô com a mente silenciada para isso, tá? Então, o silêncio da mente é fundamental. Então, Abraham fala para você escolher o momento do seu dia que você vai sentar para meditar. Eles não falam que tem que ser de manhã, não falam que tem que ser no mesmo horário todo dia também. Eles orientam somente que seja todos os dias, com consistência, tá? Diária, mas eles não falam o horário. E ali você vai sentar para meditar e você vai intencionar se conectar com o seu eu superior. A intenção é importante, mas todo o resto do processo vai ser com o seu eu superior. Lembra que eu te falei que um erro que a gente acha é que a gente tem que fazer o processo acontecer? Só que não é. O nosso eu superior é muito maior que a gente, tem muito mais poder que a gente. Então, cabe a ele abrir passagem, como o Abraham fala, para se comunicar com a gente. A gente só deixa a intenção aberta, se livrando das dúvidas, dos medos, das crenças que a gente tem que não é possível pra gente, se comparando com os outros, deixando de se comparar com os outros, e assim a gente deixa o caminho aberto para ele fazer o papel. Tá? E aí eles falam o seguinte: você vai sentar não mais por 15 minutos do que 15 minutos. Vou explicar o que eles falam, vou falar um pouquinho da minha experiência também, tá? E aí você vai simplesmente focar. Seja na sua respiração, e você pode contar suas respirações, cada ciclo de inspiração e expiração você pode contar, ou de repente ouvir um som repetitivo, pode ser no aplicativo de meditação. Eu hoje em dia parei de utilizar a música para deixar minha mente mais relaxada, e o aplicativo que eu uso é o Lojong, tá? É um aplicativo de meditação super básico, que lá você consegue criar um timer para sua meditação, e ali você cria um tempo de meditação e você escolhe o som de fundo, pode ser som de cachoeira, de vento, enfim, de várias coisas, de chuva. Eu escolho um sino para começar e um sino para terminar. É gostoso porque ele não tem aquele problema do próprio timer do celular, que ele fica ali apitando quando termina. Então, se você tiver ainda naquela vibe gostosa de continuar na meditação, ele só vai interromper o sino e você vai ficar em silêncio, não vai te atrapalhar, tá? Então, o Lojong tem essas possibilidades, ele é gratuito, eu uso a versão gratuita porque eu não faço as meditações guiadas dele, tem meditação guiada lá dentro, mas eu não faço mais. Quando eu comecei a meditar lá atrás, 2015, eu não conseguia nem meditar naquela época, então eu utilizava o programa pago, porque eu fazia toda a sequência deles ali para quem é iniciante. Hoje em dia eu só uso o timer mesmo, que eu acho gostoso o timer deles e não precisa você assinar nada para ter acesso. Então, como eu falei, eles falam para você focar numa música, na sua respiração, no movimento da respiração no seu corpo, tá? Em algo assim que seja fácil de você focar. E aí você vai colocar ali por 15 minutos para você focar a sua respiração somente, tá? Se você puder, você pode fechar as janelas, eles orientam para deixar o ambiente mais escuro, mais confortável para você. E aí, gente, uma coisa que eu falei que eles explicam, mas eu vou contar da minha experiência. Para mim, quando os 15 minutos estão começando a se aproximar, é a hora que a minha mente já tá relaxando, tá? Então, para mim, a ideia dos 15 minutos não funciona muito. Eu tô te explicando aqui, como eu disse, muitas coisas são personalizadas. Não dá pra gente seguir à risca uma receita médica, porque cada ser
é único, da mesma forma que muito médico formula o remédio. Por quê? Porque ele vai atender a individualidade daquele paciente. Então, o que acontece comigo? Quando eu começo a meditar, lá para os 15 minutos é que a minha mente relaxa completamente. Então, se eu termino a meditação em 15 minutos, como o Abraham fala, não vai rolar nada. Você entendeu? Então, para mim, o que funciona é uns 20 minutos, 25 pelo menos, tá? Então, o que acontece, né? Você vai colocar a meditação lá do jeito que você quiser, focando na sua respiração. Lembrando que a sua mente vai fugir, tá? É natural que a sua mente fuja. É natural que a sua mente queira pensar em alguma coisa. É normal. Então, não se culpe. Não entenda que você não consegue meditar porque a sua mente foge. A mente de todo mundo foge. É normal, faz parte do processo. E aí, qual o seu papel como consciência? Trazer ela para o foco que você quer. Quantas vezes? Quantas vezes ela fugir? Como se fosse, na realidade, assim, sabe? Um cãozinho que está sendo domesticado. É natural que ele seja selvagem. E aí, o que o adestrador faz? Adestra. Então, o que você faz? Você traz a sua mente para o foco. Traz a sua mente para o foco. Um adestrador que está passeando com um cachorro, é natural que o cachorro se afaste dele um pouquinho. Aí o adestrador puxa a coleira para se aproximar dele, para fazer com que o cachorro entenda. Você tem que andar do meu lado. Então, é a mesma coisa. A mente fugiu? Volta para o foco da respiração. Tem horas que ela vai fugir e vai longe. Aí você vai perceber que vai demorar um tempinho para você voltar. Por isso que eu falei que às vezes 15 minutos não é o suficiente. E tá tudo bem. Não se culpe, não reclame, não ache que você é ruim em meditação porque a sua mente foge. A mente de todo mundo foge. Aí o que você vai fazer com isso? Só isso. Basicamente é isso. Todo o resto é com seu eu superior. Abraham Hicks fala que o seu eu superior vai começar a alinhar a sua energia, vai começar a ativar a sua energia. Eu entendo, pela minha experiência, do que eu percebo no meu corpo, tudo isso, é como se fosse alinhamento de chakras, tá? Abrindo chakras, alinhando chakras, que são centros de energia do nosso corpo, para que a gente consiga acessar o nosso corpo mais sutil, que é o nosso eu superior, tá? Cada chakra representa ali, né? As fases, os 7 corpos. Então, assim, para que a gente consiga acessar o nosso corpo mais sutil, acessar esse alinhamento que faz, e eles explicam quem faz é o seu eu superior. E quando esse alinhamento se conclui, você vai começar a sentir sensações sutis no seu corpo. Eu fiz tudo isso sem saber o que estava fazendo. Meu próprio eu superior me conduziu pelas meditações. E lembra que eu falei que meu pescoço mexia devagarzinho? Você pode sentir formigamento em algumas partes do corpo, não cãibra de estar na mesma posição, mas um formigamento ou às vezes músculos se mexendo de uma forma involuntária. Hoje, por exemplo, eu não sinto mais o meu pescoço mexendo, mas eu sinto o músculo do meu pé. O meu dedo no pé começa a mexer bem devagarzinho. É um movimento que, se você tentar fazer conscientemente, você não vai fazer. O seu movimento consciente vai ser brusco demais. Você não consegue fazer de forma tão sutil quanto é, porque é involuntário, tá? Então você vai sentir esses movimentos involuntários no seu corpo. Pode ser, por exemplo, o seu olho piscando. Uma época era minha pálpebra piscando. E ali naquele momento o seu alinhamento de energia começou. E aí eles falam que pode ser que no primeiro dia você consiga já receber blocos de pensamento, ou no segundo dia, pode ser que demore um pouquinho mais ou um pouquinho menos para cada pessoa. Por quê? É o tempo que você vai abaixando as resistências, que você vai relaxando a sua mente, que você vai confiando no processo, tá? Então, é muito pessoal o processo, mas a forma que eles explicam é isso, e te dá muita liberdade, como eu disse aqui. Pra mim, não foi os 15 minutos que eles falavam, precisa de um pouco mais. Então, você vai respeitando o seu momento, tá? Vai respeitando o seu momento. Pode ser que, de repente, pra você, assim como pra mim, depois de um banho é muito mais fácil meditar do que na hora que você acaba de acordar. Pode ser que para você mais fácil seja na hora que você acorde. Você que vai experimentando, Aline, qual o jeito certo? O que funcionar para você. Eu não estou no seu corpinho. Eu sempre falo isso, porque às vezes vocês perguntam, mas esse jeito que deu certo funciona? Só você pode saber, tá? E você tem que entender que você tem o seu eu superior para te guiar. No meu caso, eu fiz todo esse negócio sozinha. Por quê? Porque tem o eu superior guiando. Da mesma forma que você tem também. Então você vai sentindo, vai guiando, porque o seu objetivo, se você está aqui nesse vídeo, é porque com certeza o seu eu superior, ele quer fazer essa conexão com você, o de todo mundo quer. Mas você começou a sentir cada vez mais esse desejo, porque está cada vez mais forte essa intenção dentro de você, tá? E ele tem tudo que você precisa para ser orientado, para ser guiado. A gente muitas vezes busca a resposta no outro, a resposta fora, enquanto tem a consciência perfeita, que tem todas as respostas personalizadas para você, dentro de você. Então, assim, tudo que eu falei aqui é com o intuito de te ajudar,
de te ajudar, de você compreender o processo, como é que foi pra mim, pra você perceber que não tem um padrão. Em várias fases da minha vida oscila isso e tá tudo bem, você não se culpar, não se condenar. Ah, mas a Esther Hicks, ela ouve o tempo todo assim. Maravilha, bom pra ela. Mas pra mim ainda não é assim, tá tudo bem. Você vai aprendendo e aceitando o seu momento, porque quanto mais você faz isso, mais você se rende, mais vai aprendendo e aceitando o seu momento, mais você se tranquiliza e mais tranquilo você fica, mais fácil o seu superior se conecta com você. Ele tá conectado o tempo inteiro, tá? Então, basta você se abrir para ouvir. Uma única dica, a última, na verdade, muito importante. Vão ter orientações do seu superior que não vão fazer sentido. Como assim, Aline? Não vão fazer sentido muitas vezes com o que você cresceu acreditando, com o que o mundo diz para você fazer, tá? Isso é muito importante e por muito tempo também isso fazia com que eu ficasse meio assim, mas isso não tem sentido, isso não tem lógica. Mas isso acontece porque a gente tá preso num conjunto de crenças de que a realidade funciona de determinada forma. Seu superior não tem resistência nenhuma, tá? Ele vibra no otimismo, na alegria, no amor. Então ele vai te conduzir muitas vezes para circunstâncias que você acha que pode dar errado, porque falaram que assim dá errado, que assim não é, que assim é. Só que ele tá te orientando a isso porque ele sabe a sua potencialidade, ele sabe que você pode ser, fazer e ter qualquer coisa. Tá? Ele lembra verdadeiramente 100% do tempo de quem você é. Então, pode ser que muitas coisas não façam sentido. E a partir do momento que você vai confiando em pequenas coisas, vai ficar mais fácil você confiar nas maiores, tá? É o processo em si que vai te dando confiança e o seu superior vai estar te guiando ao longo do processo. Assim como foi comigo. Quando ele via que eu tava morrendo de medo, que eu tava achando que era tudo loucura da minha cabeça, ele foi me mostrando circunstâncias ali, pelo caminho de menor resistência, filme, música, que eu conseguia confiar com mais facilidade. Então é a mesma coisa, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, comenta pra mim o que você achou. Se você tem alguma forma que você se conecta com o seu superior, que é diferente da que eu falei aqui, compartilha aqui embaixo. É uma forma de ajudar quem tá assistindo esse vídeo. Eu percebi que existem milhões de maneiras personalizadas disso acontecer, que não existe um jeito certo e errado. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, clique em compartilhar e obrigada por me ouvir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.